E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselho as coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos para fazer essa linda reflexão do Senhor, para trazermos para nós mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras. E hoje se encontra lá no Evangelho de João, continuação de ontem, João 8, 51 a 59. E lá fala assim: em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de demônio. Abraão morreu também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a tua palavra, jamais morrerá, jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão, que entretanto morreu, e os profetas também? Quem pretende ser? Respondeu-lhe Jesus: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vos dizes ser vosso Deus. Contudo não o conheceis, eu porém o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a tua palavra. Abraão vosso pai exultou com o pensamento de se ver no meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhe atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Amém. Meus amados, olha o ensinamento do nosso Senhor, mais uma vez que vem falar. Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Ele é parte de Deus Pai, Deus Filho, que é Ele, e Deus Espírito Santo. E aqui ele afirma duas vezes, quando ele fala em verdade, é porque é uma grande verdade. Em verdade eu vos digo, se guardarem as minhas palavras, não verá jamais a morte. Meus amados, olha que interessante, que morte que é essa que o Senhor está falando? De que morte que o Senhor está falando? Que não provarás a morte. Nós sabemos que todos nós vamos morrer, vamos sair desse plano daqui, dessa matéria. E Jesus vem falar que se conheceres a palavra dele, se conhecermos os ensinamentos deles, não provaremos a segunda morte. Meus irmãos, aqui naquela época, aquele povo sempre queria testar, experimentar, ver Jesus Cristo, o que ele estava falando. Você está ficando louco, que morte que é essa? Os profetas morreram, nosso pai Abraão, o pai da fé, que deixou grandes ensinamentos para nós, morreu, e tu não provarás a morte? Agora nós vemos que você é possuído mesmo, você está com um demônio. Os irmãos e os judeus ali via Jesus Cristo falando, ensinando, e não acreditavam. Não acreditavam que a palavra dele era verdade, que o amor dele era tão grande com aquele povo, que ele sentia a dor, ele sentia ali as enfermidades na própria carne, a compaixão que o nosso Senhor tinha. E ele querendo ensinar, querendo tirar aquele povo daquela situação ali, e eles não acreditavam, continuavam ainda com os corações endurecidos, pedrificados. Porque nós sabemos que dessa terra vamos sair, vamos partir, mas aquele que conhecia a palavra do Senhor jamais morrerá. Viverá para a vida eterna na glória do Pai. E Jesus respondeu aqui no capítulo 54, que é muito interessante: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. É meu Pai que me glorifica. Irmão, é uma relação de amor tão grande entre o Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, que é tudo unitrino, um só amor, uma só relação interligada. Jesus ao Pai, o Espírito Santo em Jesus ali, que nos santifica, que nos dá a graça de cada dia mais
procurar a santificar, mudar cada dia um pouquinho, e eles ali ainda continuam debatendo de frente com o Senhor. E ele fala que esse pai, Abraão, que vocês falam, ele conheceu a Deus, mas vós não conheceis. Jesus era firme nas suas palavras, por isso que eles queriam matá-lo, que eles queriam prendê-lo, porque Jesus fala que esse pai Abraão, esse pai que vocês falam, vocês nunca conheceu, e se eu falasse que eu não conheci também, eu seria mentiroso como vós. Olha como Jesus joga na cara deles, falando que eles não conhecem o Deus Pai, mas eles sim conhecem, porque é Ele quem glorifica as atitudes dele, que Ele não se glorifica a si mesmo, mas é Deus Pai quem glorifica Ele. Meus irmãos, ali o Senhor vem falar para aqueles judeus que era necessário acreditar que Ele foi o enviado, que Ele era maior que Abraão, que Ele é maior do que tudo que tinha acontecido no Antigo Testamento, e eles não conseguiam ainda acreditar. Aqui no 57 fala assim: os judeus disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Olha a Trindade Santa de novo, olha a pessoa de Jesus Cristo falando, antes que Abraão existisse, eu sou. Sempre foi o princípio, o fim, o alfa, o ômega, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre nessa unidade, nesse carinho, nesses zelos. Jesus sempre estava na presença do Pai. E nós estamos chegando numa semana onde Jesus vai suar sangue de paixão por esse povo, pelos pecados, pelos nossos erros. Jesus sempre estava ligado ao Pai. Sempre no passado, com todas aquelas promessas que o Senhor fez aos seus profetas para que endireitasse os caminhos, até que Ele resolveu mandar seu Filho único, seu Filho unigênito nesse mundo para que todos acreditassem nele, e ainda não acreditaram. Meus irmãos, e sempre tentavam prender Jesus, o nosso Senhor, quando Ele dizia a verdade, jogava na cara deles que eles não conheciam o Pai. Assim como Jesus conhecia, assim como o Espírito Santo, está tudo interligado um ao outro. 3 pessoas, a Santíssima Trindade. Que nesse dia de hoje, meus amados, meus irmãos, deixamos a graça, o amor e a misericórdia de Deus adentrar o nosso coração. Que façamos da palavra de Jesus a nossa verdade, a palavra da Sagrada Escritura a nossa verdade, porque Ele é a verdade. Não existe outra verdade a não ser Jesus Cristo. Não existe vida, não existe ressurreição se não for com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que essa verdade caia no meu e caia no seu coração nesse dia de hoje, nos dando essa força para que cada dia mais conseguimos caminhar, mas caminhar com o nosso Senhor. É Ele quem vai nos levar à vida eterna, mas nós procurando caminhar na verdade. Que a graça, que a misericórdia do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Meu irmão, minha irmã, ainda você que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar em inscrever-se, apertar o sininho, dar um joinha para fortalecer o nosso canal. E seja um evangelizador também, me ajude a evangelizar, enviando essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, aquele grupo da família, grupo dos amigos. Envie essa mensagem para eles hoje, mostrando quem é a verdade. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima.